Shalom Adonai, meus amados irmãos, mais um novo vídeo aqui, mais uma vez eu cumprimento a todos, é um prazer estar aqui nesta manhã de domingo, para junto nós refletirmos aqui acerca de algo de Deus, algo da parte de Deus, né? Então nós temos ali em Atos, no capítulo 16, ou melhor, capítulo 16, no versículo 16, nós temos ali escrito que Paulo teve uma visão. Paulo tem uma visão à noite, a qual um jovem da Macedônia se apresentava a ele e dizia: Paulo, atravesse a Macedônia e nos ajude. Esta é a visão. Em outras traduções bíblicas vai se referir a um sonho, mas nas traduções mais elaboradas é visão mesmo, é chorama. Chorama é uma palavra do grego, e esta palavra ela equivale mesmo a uma visão. Então, uma visão forma é algo que não é palpável, que não é algo visível. Semelhantemente como ali em Mateus, por exemplo, ali em Mateus capítulo 17, na transfiguração de Jesus, quando aparece Moisés e Elias, lembra? Por exemplo, você faz uma leitura ali, você vai ver que a mesma palavra para visão, chorama, que Joram vai aparecer ali, porque Elias e Moisés não estavam ali de uma forma palpável, estava de uma forma visível, mas não em carne e osso, ou seja, era uma espécie de um holograma, né? Um doquel, um holograma, coisas semelhantes. Por exemplo, ali então era uma visão. Então nós vemos que a obediência, o que eu quero enfatizar aqui? A obediência de Paulo à instrução do Espírito Santo, a esta visão. Foi o próprio Espírito Santo que fez com que Paulo mudasse a rota. Você vê que Paulo, a Bíblia diz ali em Atos 16, né? Eu não abri a Bíblia aqui, mas depois você pode ver lá em Atos capítulo 16. Você vai ver ali quando Paulo ele tem essa visão, que esse jovem se apresenta e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Então nós vemos ali que o Espírito Santo é que fez com que Paulo mudasse essa rota. Olha a importância, o que eu quero destacar aqui, enfatizar aos amados irmãos, ouvintes aqui de uma forma geral que nos ouve, é que eu quero enfatizar a obediência da direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, é muito importante, porque ele intentava ir para a Bitínia, outras regiões da Ásia, que incluía a África, que incluía também outros países da região. Mas o Espírito Santo, através desta visão, Rorma, mudou o percurso. Né? Alguns estudiosos acadêmicos também dizem que, pelo fato de Paulo ter ido a Macedônia e pregado o evangelho ali, feito a obra do Senhor ali, Macedônia é um dos países no qual veio os missionários, né, aqueles que vieram até ao Brasil, América Latina, ou seja, eles começaram a atravessar dali das fronteiras e começaram a imigrar para cá e trazer aqui o evangelho do Senhor para essas regiões, né, que ainda não eram povoadas, mas foram eles que trouxeram os primeiros relapsos do evangelho de Cristo aqui. Então, olha a importância de obedecer ao Senhor. Foi através dessa viagem, da segunda expedição, da viagem de Paulo, viagem missionária, que o evangelho veio se expandindo pelo mundo afora. Então eu quero destacar. Segundo lugar, nós temos que entender também que o evangelho ele foi flexibilizado a partir do momento dos primeiros concílios. Nós temos o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, que houve com os próprios apóstolos, os participantes desse concílio no ano 51 depois de Cristo, depois da morte de Cristo, no ano 51, Jesus morreu aproximadamente no ano 33 desta era que nós vivemos. Os apóstolos, Paulo estava presente no primeiro concílio de Jerusalém, que determinou se os gentios, no caso nós também, que somos nesta mesma linhagem, né, que os gentios, se eles iriam circuncidar, isso foi tratado ali, se eles deveriam se circuncidar, passar pelos rituais judaicos. Então ali foi determinado através dos apóstolos, que eram judeus, que eram ortodoxos, a ortodoxia, ou seja, a doutrina que foi estabelecida. E se estabeleceu o que ali? Que nesse primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, 51 depois de Cristo, se estabeleceu que os gentios não precisavam passar por esses rituais. Então, todos esses rituais que você vê no YouTube, essas coisas que querem obrigar nós gentílicos a fazer esses rituais para termos a salvação, para alcançarmos a salvação, tudo isso daí é balela, irmãos, porque os próprios apóstolos definiram ali, você pode ver isso em Atos capítulo 15, você vai ver ali que foi definido pelos apóstolos, e a partir dali os apóstolos começaram a pregar e ganhar multidões e multidões de gentios, de pessoas que não eram da mesma fé judaica.
cá. Então nós vemos que houve vários concílios, né, que foram tratados de diversas doutrinas, foram tratadas aproximadamente mais de 80 doutrinas que para poder organizar a ortodoxia cristã. Nós temos também o concílio de Éfeso, né, que foi aproximadamente o segundo concílio, melhor, de Nicéia, que foi 325, o de Éfeso, que se não me falha melhor, foi 451, isso, de Éfeso foi o terceiro concílio. O quarto concílio nós temos ali, que são dois na realidade, né, que tem dois de Constantinopla, o primeiro foi em 553, o segundo foi no ano 680 depois de Cristo. Estamos falando tudo depois de Cristo, antes da Reforma Protestante. E depois nós temos o último concílio também que foi muito importante, que foi o Concílio de Trento, que foi em 680, né? Foi em 680, depois do ano 680, já vindo já para a linhagem agora dos protestantes. Né? Nós vamos ter aí que os protestantismo, ou melhor, os pré-reformadores, né? Depois você vai ver uma sequência que é Martim Lutero e outros mais. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é o que eu falei no princípio de Atos 16, a importância de seguirmos a orientação do Espírito de Deus. Veja que por causa dessa orientação, dessa forma, dessa visão, que Paulo obedeceu ao Espírito Santo, mudando a rota, o percurso missionário, né? Ele conseguiu atingir diversos lugares. Por que a importância também desses concílios? São 7 concílios. A importância é porque, na realidade, os judeus detinham a salvação. A salvação era restrita somente aos judeus. Mas quando Jesus, ou melhor, morreu na cruz do Calvário, ele determina com que essa salvação ela viesse a se expandir para todos. E quando a Bíblia fala para todos, nós temos que reconsiderar alguns requisitos. Para todos no sentido de todos aqueles que creem. O próprio Jesus lá em Marcos, no capítulo 16, em Marcos 16, antes da sua ascensão ao céu, ele determina ali quais são esses requisitos. Ele diz: todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê não será condenado. Então, nós vemos aí, a partir de uma perspectiva universalista, os universalistas, é uma ideologia universalista, eles pregam que todos serão salvos. No final, vai ser, né, todo mundo vai ser salvo, não importa o que ele fez, não importa se foi justificado ou não, no final, isso vai desembocar numa espécie de purgatório, né? Como nós não temos tempo aqui, então o universalismo, eles vão pregar que todos vão ser salvos, inclusive até o diabo vai ser salvo, na visão dos universalistas. Depois você pesquisa lá, dá um Google lá, você vê que na visão dos universalistas até o próprio inimigo vai ser salvo, né? Só que nós sabemos que isso não é verdade. O que refuta isso? Nós temos vários lugares da Bíblia, em Marcos capítulo 16, versículo também 16, você vai ver ali o requisito. O próprio Jesus diz quais são os requisitos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos deixar com que a vontade prevaleça, né, as nossas vontades, as nossas ideologias prevaleçam sobre a verdadeira ortodoxia cristã das Escrituras. Então fica esta palavra para vocês, que nós possamos seguir a orientação do Espírito Santo, porque quando nós andamos na direção do Espírito Santo, o Senhor nos dá vitória em todos os aspectos. Tenha uma boa tarde aqui neste domingo, a ideia é de manhã, mas já estamos passando aí para a parte da tarde. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.